Hoje vamos falar sobre as cunhas, esse padrão gráfico tão aclamado e que é muito lucrativo principalmente para os iniciantes no trade. Hoje eu vou te mostrar a forma como identificar uma cunha e principalmente a melhor forma de operar cunhas no day trade. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o primeiro passo para você entender uma cunha é identificar qual é o padrão de cunha e qual a sua lógica, o porquê desse padrão ser efetivo nas operações. Lembrando que o trade nada mais é que um conjunto de informações sobre estatísticas, probabilidades e eventos passados que nos ajudam a tomar uma decisão sobre a movimentação do mercado. E através dessa análise a gente consegue especular movimentações e faturar em cima disso. Então, o primeiro passo que você precisa entender nos padrões geométricos é que a cunha nada mais é que uma tendência que vai perdendo a sua força ao longo do tempo. E é por isso que os rompimentos das cunhas normalmente são na direção inversa à sua tendência originária. Por exemplo, nós temos dois padrões de cunha, né? A gente tem a cunha ascendente, que ela é mais ou menos neste formato, e nós temos a cunha descendente, que é mais ou menos neste formato. Nesse primeiro caso, pessoal, a gente tem uma tendência de alta, só que ela vai perdendo força ao longo do caminho, mas até o seu rompimento ela não perde fundo e ela vai sempre fazendo topos ascendentes. Então ela é uma tendência de alta, pois ela faz topos e fundos ascendentes dentro da movimentação, mas com o passar do tempo, essas pernadas de movimentação vão perdendo força, então a distância entre um topo e um fundo vão cada vez estreitando mais. Por isso que cunhas são um padrão de estreitamento. Assim como numa tendência de baixa, nós vamos ter a perda de fundos, topos descendentes, até que em um eventual momento a gente tenha um rompimento da movimentação. Isso porque a movimentação de baixa vai perdendo força ao longo do tempo e vai exaurindo os vendedores do mercado. Pois vejam bem, quem entra aqui tem uma pernada de lucro considerável, porém quem entra nesta região já não tem uma pernada tão bacana para o seu lucro. Isso vai tirando os compradores do mercado, assim como na venda os vendedores vão sendo limpos do mercado. Então as estruturas de cunhas nada mais são que tendências que vão perdendo a força ao longo do tempo. Elas ainda produzem topos e fundos ascendentes na cunha ascendente e topos e fundos descendentes na cunha descendente. Para você perceber o que é uma cunha ascendente, se a cunha apontar para cima é ascendente, tendência de alta. Se ela apontar para baixo, cunha descendente, tendência de baixa. E por estatística e probabilidade, normalmente as cunhas rompem na direção inversa. Então, se você ver uma cunha ascendente, a maior probabilidade é que ela tenha um rompimento para baixo. Assim como se você ver uma cunha descendente, a maior probabilidade é que ela rompa para cima. Entendido o que é uma cunha, vamos para o gráfico. Bom, pessoal, para identificar uma cunha no gráfico, você pode usar qualquer tempo gráfico. Pode ser o gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, enfim. O tempo gráfico ele não é tão importante assim. Mas o primeiro ponto para identificar uma cunha, pessoal, nada mais é que ligar topos e fundos, tá? Aqui no TradingView nós temos uma ferramenta bem bacana que é ou a linha de tendência, tá? Ou a linha estendida. A linha estendida nada mais é que 2 pontos, tá? Então a gente pode ligar 2 pontos, né? Você pode ligar 2 topos. O ideal para uma cunha que tenha pelo menos 3 toques. Tivemos um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui e um toque aqui. E na parte inferior nós podemos também ligar mais ou menos nesta região. Então perceba que aqui nós temos um padrão de cunha descendente dentro do gráfico do Bitcoin 4 horas, tá? E a gente percebe que realmente tivemos vários pontos de validação desta cunha. Então a gente teve um toque aqui, aqui em cima a gente teve um toque, aqui a gente teve uma sombra, aqui a gente teve toque, aqui a gente teve praticamente um toque, tá, pessoal? Lembrando que figuras geométricas, você não precisa ser tão literal. Ó, Ghost, não tocou aqui, então eu invalido. Não é bem assim, pessoal, é uma região. Pensa que isso aqui é uma linha grossa, é uma região de preço, tá? Isso porque o gráfico ele não tá nem aí, o mercado ele não está nem aí para suas linhas no gráfico, tá? Ele pouco se importa o que você está desenhando no gráfico. Então, se é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, eu vejo às vezes o pessoal iniciante com muito medo se é fechamento, se pega a sombra. Não é isso, pessoal.
A cunha, você precisa entender que ela é um conceito de price action, tá? Ela é um conceito de comportamento do mercado. Você não vai ter exatamente uma linha e o preço também não vai seguir exatamente uma linha, é uma região de preço, tá? O importante é sempre formações de topos e fundos descendentes numa cunha descendente e formação de topos e fundos ascendentes numa cunha ascendente, tá? Então aqui nós tivemos validação aqui em cima, tá? Validação aqui embaixo, então perceba que a movimentação ela sempre vai se estreitando até que em um determinado momento a cunha descendente é rompida para cima. Isso porque a movimentação dos vendedores vai sendo exaurida ao longo da cunha, tá? Porém, perceba que é uma cunha extremamente longa, né? Ela começou no dia 8 de agosto e foi ter o seu rompimento em 8 de setembro. Então teve praticamente um mês de movimentação dentro dessa cunha. Obviamente que aqui dentro a gente poderia ter outras operações menores, né, como scalp, day trade, enfim, usando como base a cunha para regiões de resistência e suporte. Então perceba que além de operarmos a cunha, nós também temos bases mais consolidadas para operações menores. Então não necessariamente você sempre vai comprar na base da cunha e vender no topo, porque muitas vezes o preço ele nem chega lá, mas ele te dá uma boa ideia de onde é um suporte ao preço, assim como onde é uma resistência ao preço. Lembrando que quanto mais o estreitamento vem vindo, a gente sempre quer ver uma diminuição no volume médio, tá? A gente sempre quer ver uma diminuição no volume médio e com o rompimento a gente quer um volume mais alto, como nesse caso, né? Percebam que a gente vinha num volume mais ou menos, tá? Lembrando que picos são normais, principalmente em gráficos maiores, né? Notícias ou algum evento que possa impactar no preço, então a gente vai ter alguns picos de volatilidade. Mas em média a gente vê que o volume ele não é muito expressivo dentro da cunha, principalmente em regiões de mais estreitamento. Porém, quando a gente teve o rompimento aqui, perceba que o volume comprador entrou com muito mais força, tá? E esse é um indicativo de realmente um rompimento válido. Perceba que no candle do rompimento da cunha também a gente não teve nem sombra superior, nem sombra inferior, indicando que no final deste candle aqui a movimentação compradora ainda tinha muita força, nos dando impulso para a perna. Então, em suma, pessoal, identificação de cunha no gráfico, você não precisa se atentar exatamente à sombra, a fechamento, tá? É uma região de preço. Então não precisa ser tão categórico, por exemplo, aqui, não tocou aqui, Ghost. Ok, mas é uma região de preço, está dentro da margem de erro, pessoal. O mercado financeiro ele não está traçando linha para você não, ele está pouco se importando. Então a gente só precisa ter uma base, um conhecimento, uma filosofia que o mercado está em uma tendência de baixa, porém ele vai se estreitando ao longo do caminho. Por isso que a maior probabilidade é sempre um rompimento para a região inversa. E a cunha ela nos dá uma base como suporte e uma base como resistência, lembrando que o rompimento normalmente tem que ser seguido de volume. Então neste caso aqui nós temos uma cunha descendente. Operações nessa cunha a gente pode sempre operar de duas maneiras, né? Então a gente pode sempre vender na região superior da cunha, lembrando que é uma operação um pouco mais arriscada, porque o rompimento sempre tem que ser ao inverso. Então se a gente está numa tendência de baixa, vender na parte superior pode ser um movimento de rompimento seguido de reversão, como nesse caso. Então quem vendeu nesta região aqui, infelizmente tomou um stop loss, porém é uma operação seguindo a tendência. Então a tendência está de baixa, normalmente quem vende nesta região está operando a tendência e a probabilidade de seguir a tendência é melhor. Então temos essa operação de short, por exemplo, na parte superior da cunha, lembrando que quanto mais estreita a cunha vai ficando, mais arriscado o short vai se tornando, e a gente sempre mantém o nosso stop loss acima dos rompimentos da cunha. Então, por exemplo, se eu entrei shortado nessa região, meu stop estava mais ou menos aqui. Veja que nesta operação foi bem sucedida, porém aqui neste topo o meu stop já estaria mais ou menos por aqui e no rompimento verdadeiro eu teria sido estopado, né? Aqui mesma situação, se eu estivesse vendido nesta parte, meu stop ficaria mais ou menos aqui nessa região. Perceba que aqui não teria dado uma entrada tão válida seguindo essa LTB, mas como eu sempre falo, dentro da cunha a gente também tem outras operações. E a gente também tem os longs na base da cunha, então a gente pode entrar comprado nas bases de movimentação da cunha. Essa sim é uma probabilidade maior de acerto. Isso porque mesmo que a gente esteja operando contra a tendência primária, a probabilidade de rompimento de uma cunha é para cima, né? Uma cunha descendente normalmente rompe para cima. Então, eu estou trabalhando um pouco contra a tendência, mas eu estou me aproveitando de uma base de preço, um suporte bem consolidado, juntamente com um possível rompimento para cima. Então, quanto mais estreita a cunha vai ficando, melhor fica as posições de long, tá?
abrir long na base da cunha, pois o seu risco-retorno é sempre mais saudável. Lembrando que essa operação a gente também faz da seguinte forma, né? Base da cunha entra comprada, a gente sempre coloca o stop um pouco abaixo desta região. Então, nesta região aqui, mais ou menos seria aqui o stop, nesta região o stop ficaria mais ou menos nesta região. Lembrando que aqui, possivelmente, um stop mais curto teria sido liquidado. Lembrando que esta base de preço, ela tem que ser uma região, então você precisa dar um pouco de margem, de respiro. E assim como nesta região, teria que ser mais ou menos aqui o stop, tá? Operações de fundo normalmente precisam ter stops maiores, pessoal. Por quê? Porque eu estou indo contra a tendência. Então, operações de long é praticamente um bottom fish. Então, eu estou especulando um fundo. Nessa situação, o melhor é deixar o stop um pouco mais longo e diminuir a alavancagem, né? Principalmente para quem segue o conceito de alavancagem dinâmica. Então, pessoal, cunha descendente normalmente rompe para cima e a gente tem operações no meio da cunha, né? Principalmente se a gente estiver operando uma cunha em tempos gráficos maiores. E nós temos as possibilidades de long na base e short na parte superior. Lembrando que o stop na base precisa ser um pouco mais comprido e o stop no topo deve ser mais curto. Isso porque caso você pegue um rompimento verdadeiro, você já é estopado sem o maior risco. Então a gente precisa balancear o rompimento, né? A gente precisa prever esse rompimento nas nossas operações. Então, se a maior probabilidade é que rompa para cima, eu quero tomar o stop mais curto possível. Como eu sei que a menor probabilidade é que rompa para baixo, eu posso deixar a operação, o stop um pouco mais longo, pois eu tenho um respiro maior da movimentação. Feito isso, vamos ver a cunha ascendente. E agora vamos para a cunha ascendente, tá? A cunha ascendente que nada mais é que uma tendência de alta que vai se estreitando ao meio do caminho, vai perdendo força ao meio do caminho. E a maior probabilidade é que rompa para baixo, tá? Identificação de uma cunha ascendente é o mesmo esquema da cunha descendente. Então, nós vamos ligar fundos e topos. Lembrando que são regiões de preço. Então, não importa tanto se vai ser fechamento, se vai ser sombra, tá? É mais ou menos uma região, não tem uma precisão tão definida, tá? Então, aqui a gente tem um caso, por exemplo, no BTC 1 hora. Então, perceba que nós temos validações de toque, tá? Na parte superior, ela não ficou tão validada nesse exemplo, mas ela também tem um conceito de cunha. É isso que eu quero mostrar para vocês, que não precisa exatamente bater tudo bem categórico, tá? Tendo uma noção de que uma cunha ascendente é composta de uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes, tá? Respeitando uma linha de tendência de alta, respeitando uma região de resistência, já é considerado uma cunha, por mais que ela não tenha uma precisão tão forte em ambos os lados, tá? Então a gente tem toques validados aqui no LTA e nós temos toques validados em uma resistência superior, tá? Estratégias de operações nessas cunhas, a mesma situação. Então a gente pode operar long no fundo da cunha, lembrando que quanto mais fica próximo do estreitamento final da cunha, maior a probabilidade de rompimento. Então os longs começam a não ser tão atrativos. E também nós temos o short na parte superior da cunha. Mesma situação, quanto mais o preço vai se afunilando, vai se estreitando dentro da cunha, melhor fica o risco-retorno do short nessa situação, pois o rompimento normalmente tende a ser para baixo, tá? Questão do volume também, a gente percebe um volume descendente na cunha, né? Um volume médio dentro da cunha. Então, quanto mais estreito, a gente vai vendo perda de força. E aqui também é um caso onde nós tivemos um rompimento, só que nós tivemos um rompimento gradual. Perceba que a gente não teve pico de volume, mas a gente foi caindo até que rompeu. Nessa situação, pessoal, o rompimento da cunha ele não necessariamente trouxe uma pancada para baixo, tá? E é isso também que vocês precisam ficar atentos. As operações em si nem sempre vão ser voláteis, tá? A cunha indica que a exaustão de uma tendência está terminando, então está se exaurindo uma tendência. Só que nem sempre a tendência ela vai se exaurir e vai reverter. Nós tivemos aqui sim um rompimento para baixo, mas seguido de lateralidade. Por isso que a cunha também não deve ser endeusada para todas as situações, tá? Lembrando que o conceito de cunha é que ele vai nos dar um estreitamento e operações menores aqui no meio do caminho, pivôs, pullbacks, enfim, e linhas mais consolidadas de suporte e resistência. Porém, depois do rompimento, a gente precisa analisar o mercado novamente, se ele realmente entrou em uma tendência de baixa ou se nesse caso, por exemplo, ele lateralizou. Lembrando, pessoal, não existe segredo, não existe fórmula mágica, é tudo prática e treinamento.
Então, se eu vi que um rompimento aqui foi um rompimento verdadeiro, a gente teve vários candles fechando abaixo, porém eu não tive volume, eu já posso pensar em talvez uma lateralidade. Então, se eu estou shortado nessa situação, eu não vou esperar que o preço venha cair até aqui, principalmente porque o volume não me indica essa situação. Nesse caso, talvez um encerramento mais rápido do seu short seja mais lucrativo, isso porque depois a gente pode entrar numa lateralidade, que foi o que aconteceu. Então, não é porque tem uma cunha, não é porque rompeu que a gente vai ter uma grande movimentação. Cunhas são conceitos de pre-section, são figuras de tendência com estreitamento, tendência que vai perdendo a força. Justamente porque um canal de alta, pessoal, também rompe para baixo. A diferença do canal de alta é que a gente tem linhas de suporte e resistência simétricas, então a gente tem uma simetria maior, diferentemente da cunha que a gente tem uma assimetria de topos e fundos, um estreitamento, onde a pressão da tendência, que nesse caso é uma tendência compradora, vai perdendo a força ao longo do caminho. Então as cunhas, tanto ascendentes como descendentes, servem como suporte à tomada de decisão. Você identificou uma cunha, você vai traçar a cunha, lembrando que a gente não consegue traçar a cunha no começo dela, infelizmente a gente precisa da formação. Nesse caso, por exemplo, a gente teve um toque aqui e a gente teve um outro toque aqui. Aqui a gente poderia pensar em traçar alguma cunha, tá? Nesta movimentação aqui. Então tocou aqui. Aqui a gente tem uma base e aqui a gente tem um topo. Então a gente poderia pegar apenas esta movimentação aqui de cunha. Tudo para trás aqui ainda é especulação, é topos e fundos ascendentes, mas sem uma confirmação mais prévia. Eu poderia traçar esta cunha nesta região aqui? Poderia, mas nós teríamos apenas 2 toques na cunha, tá? Que me dificultaria um pouco na tomada de decisão, tá? Então, cunhas muito curtas, muito próximas, não são tão atrativas assim para operação. Então, o melhor é consolidar um fundo, pegar um fundo mais distante no começo, tá? Justamente para aproveitar uma pernada mais adequada da movimentação. As zonas de stop loss na cunha ascendente, elas também ficam sempre abaixo da cunha em movimentações de long e acima da cunha em movimentações de short, da mesma forma que na cunha descendente. Então, em resumo, pessoal, você viu uma cunha no gráfico, você identificou uma cunha no gráfico, a primeira coisa que você precisa saber é que a cunha, as linhas da cunha servem como regiões de preço e não como literalmente vai ser ali que vai parar ou não. Então, cuidado com o stop, sempre ajeite o seu stop da melhor forma possível e lembre-se que uma cunha ascendente tende a romper para baixo e uma cunha descendente tende a romper para cima. Isso porque cunhas nada mais são que tendências enfraquecidas. Lembrando que não existe segredo, não existe mistério, é tudo prática e operação. Não adianta você ficar somente na teoria, você precisa praticar sempre com o gerenciamento de risco em dia. Atente-se também ao volume, principalmente pois é ele que vai te indicar se realmente vamos ter uma reversão mais violenta da movimentação ou se nós vamos ter o início talvez de uma lateralidade. Assim como o volume dentro da cunha também nos indica se estamos mais próximos ou não de um rompimento. E use as cunhas juntamente com suas estratégias, seus setups para suas operações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual a próxima figura geométrica que você quer que eu traga aqui no canal. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.